Síndrome do dia 15 e do dia 30. Alguém aqui, em algum momento da vida, já viveu isso? Essa tal síndrome? Quer dizer, nem todo mundo começou a vida trabalhando naquilo que ama fazer, ou teve plena consciência no início que teria que fazer um pequeno esforço para superar uma fase, fazendo algo não tão agradável assim, para no futuro ter possibilidade de atingir os objetivos. O assunto aqui é sim dedicado para quem está à frente de uma equipe, mas dá para adaptar alguns trechos desse vídeo para quem atua em outra área. O título desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui agora está apontado para os 2 dias do mês em que a maioria que trabalha com carteira assinada, cargo público, empresa privada, etc., recebe o dia 15 e o dia 30. Para muitos, esses 2 dias são os, digamos, os alvos, os objetivos, o porquê do que fazem. E daí, gostaria de abrir uma conversa sobre esse ponto. Esses 2 dias, para muitas pessoas, são os dias que trazem junto com eles um nível de entusiasmo e de euforia. Para outros, talvez nem tanto. A causa disso é que nesses dias, aproximadamente recebemos nossos vales e salários. Como eu disse, esses dias para muitos são dias que a alegria toma conta das pessoas, que inclusive chegam até a declarar serem os melhores dias do mês. Eu não vou ser hipócrita em dizer que dinheiro não é bom, porque realmente a gente precisa dele. Mas penso também que a ideia de que esses 2 dias serem a motivação de fazer o que fazem também é um tanto quanto superficial, pensando por essa linha de raciocínio. Enquanto nós pensamos apenas nesses dias, de forma inconsciente a gente está afirmando para nós mesmos que tudo que a gente faz no intervalo entre eles é uma necessidade, uma obrigação. Algo que mesmo que a gente não queira fazer, vai precisar fazer, e isso começa a crescer dentro de nós até chegar a um ponto de ser quase que insuportável. E pensando assim, de certa forma, a gente está amaldiçoando o que a gente já tem. Desde as coisas mais simples e do cotidiano, até as mais valiosas e difíceis de se conquistar. Se a gente não sabe dar valor para o que a gente tem, a probabilidade de conquistar novas coisas acaba sempre diminuindo. É como um pai que ensina o valor das coisas para o filho, que acaba negando dar novos brinquedos porque ele já não demonstra apreço e agradecimento pelas coisas que tem, mantendo organizado e inclusive com cuidados os brinquedos que ele já tem. É do ser humano deixar de dar valor para as coisas que possui ou que tem com mais facilidade. Tudo que temos com mais fácil, diminui o nosso desejo e alegria em ter eles. Então, os dias 15 e 30 se tornam os dias mais desejados do mês, uma vez que são, de certa forma, escassos. Enquanto os outros dias que temos à nossa disposição são praticamente esquecidos, deixados de lado, não valorizados. E nessa linha de raciocínio, estamos afirmando para nós mesmos, de alguma maneira que, por sinal, é bem tóxica, que somos felizes apenas 2 dias por mês e que os demais são um sacrifício necessário. É a mesma ideia do final de semana que alguns tendem a acreditar que apenas na sexta, sábado e domingo é que se vive, que segunda-feira é o pior dia da semana, que trabalhar é ruim demais, que isso não é vida. Quem sabe se você se colocar no lugar de uma pessoa que não tem mais a segunda-feira de trabalho porque ela está numa cama, porque não está saudável o suficiente para fazer o que ela gostaria. Ou então, para um pai de família que está buscando emprego há meses, entre tantos outros casos, você começa a perceber o quanto a segunda-feira é valiosa. E você pode, nesse momento, estar se dizendo a si mesmo que não é bem assim que acontece com você, que você é diferente e
que não age ou pensa dessa forma. Ok, tá tudo bem. Se esse for seu pensamento, é porque enxerga que durante as 24 horas do dia que você tem à disposição, você declara, não somente para você internamente, mas para quem convive com você, quão bem você está se sentindo e grato pelo fato de estar tendo a oportunidade de viver o novo dia para ser melhor que o dia anterior. Certo? Consegue se autoavaliar e se policiar quanto a reclamações, evitando que declare que o dia não tá bom porque tá calor, ou porque tá frio, ou chuvoso, ou nublado, ou qualquer outra coisa. Tem se policiado, se autoavaliado nessa questão? Aqui chegamos a um ponto interessante desse material, desse conteúdo. Já percebeu que quem reclama demais também nega isso fervorosamente? Ou então justifica dizendo que não é reclamar, mas é um comentário, ou então uma crítica construtiva. Já notou isso? Se você não reconhece ninguém assim, sugiro que você olhe com outros olhos para você. E se ainda tiver mais coragem que isso, pergunte para quem costuma conviver com você se você não é essa pessoa. O ponto que quero chegar com tudo isso é que o problema real não está em fazer ou deixar de fazer algo, de ter ou deixar de ter algo. Está bem além disso. O ponto é de ser ou deixar de ser algo. O fato de usar o dia 15 e o dia 30 para explicar isso é uma boa parte, na verdade, das pessoas apontam que a falta de felicidade no trabalho delas é em virtude do baixo salário, ou dos benefícios, ou das promoções, e etc. Mas existe uma contradição nisso tudo. Se esse fosse o real problema, após você ter recebido uma promoção, tudo acabaria, certo? Seu problema estaria resolvido, não é? Então por que em alguns dias ou meses que você encara que novamente você está fazendo vale mais do que você recebe? Já está reclamando de novo do salário. Eu não vou generalizar aqui. Claro que existem realmente alguns casos que se recebe menos pelo que se faz. Mas já percebeu que a generalização é contrária? Que praticamente todos não estão satisfeitos com o que ganham e têm? Minha pergunta para você é a seguinte: será que realmente o problema enquanto você recebe, ou no que você é? Muito fácil colocar a responsabilidade de não termos o que gostaríamos na empresa, no líder, no governo e etc. Afinal, que esforço precisamos, né, para falar algumas palavras expondo isso? E se ao invés disso você olhasse para você e se perguntasse o seguinte: o que eu posso fazer que está totalmente no meu controle, na minha mão, para mudar a minha situação? Quando olhamos para esse lado, com essa perspectiva, surgem algumas escolhas e elas sempre existem, o que é diferente de não queremos tomá-las. Algumas delas são se especializar em alguma área, mudar alguns hábitos para aumentar o nosso grau intelectual, cortar alguns custos, se planejar, trocar de fonte de renda e por aí vai. Aqui são apenas alguns exemplos. O que nos impede de vivermos algo melhor não é a falta de escolha, mas o sentido que a gente dá para o que a gente é, para o que a gente faz e para o que a gente tem. Isso explica em grande parte por que existem pessoas com tamanho sucesso e felizes, ou então pessoas que simplesmente não têm tanto sucesso ou glamour pelo mundo, mas que mesmo assim são felizes.
pelo que são, pelo que fazem, pelo que têm. Você conhece de verdade a ponto de dizer qual o sentido de você viver? Ter a resposta para essa pergunta é a chave para você iniciar uma caminhada plena, onde o dia 15 e o dia 30 são apenas outros maravilhosos dias, assim como os outros demais. A questão da sua infelicidade pode muitas vezes não estar no seu salário, mas talvez na visão que você tenha do que você é. Você pode ter o salário que quiser, mas talvez sua vida não seja completa mesmo assim. O motivo disso é a falta de realização pessoal, profissional, que é alcançada quando surge aquele sentimento que quando está fazendo algo que gosta, o tempo parece desaparecer e todo o seu foco fica preso ali. Que se sente vivo, que tudo parece fazer sentido e que não existe a sensação de fazer forçado, porque isso que está fazendo é prazeroso e acontece de forma natural. É descobrir o porquê vive. Sua habilidade ímpar que agrega valor à equipe, à empresa, à comunidade, ao mundo. É ver propósito no que faz. Agora, trazendo isso para o profissional, como um líder pode incutir essa mensagem na sua equipe e, acima de tudo, transformar tudo isso em resultados? Que tal começar por você mesmo, líder? Como você tem visto o seu dia a dia? Como você tem visto a sua carreira? Como você tem visto suas responsabilidades? Como você tem visto sua própria vida? Não basta simplesmente ouvir essas perguntas e responder como se a gente faz, por exemplo, quando você vai a uma lanchonete e escolhe o que vai comer quando o garçom ou a garçonete te pergunta o que você vai querer. Se trata de como você realmente tem interferido na vida das pessoas que trabalham com você. Portanto, tamanho grau de importância disso, invista algum tempo refletindo para você responder. Busque provas que evidenciem isso que você está dizendo. Afinal, não basta apenas falar se suas atitudes no dia a dia não estão condizendo com o que você prega. Vamos examinar como você está no seu papel de líder com mais clareza. Começamos com uma lista de perguntas que eu vou fazer para vocês agora. Primeira, você tem planos, metas e objetivos estabelecidos para a sua vida? Segundo, você busca agir para alcançar esses objetivos? Terceiro, você se sente cansado frequentemente durante o dia? Quarta, você acredita que atualmente sua performance ela está mais positiva ou ela está mais negativa? A quinta, de 0 a 10, quanto sua performance ela pode melhorar? A sexta, com que frequência você se sente entusiasmado para alcançar resultados? Sétimo, quais emoções você mais experimenta no seu dia a dia? Oitava, de novo de 0 a 10, quanto você sente que é uma pessoa realizada? Nona pergunta, o que falta para você se sentir verdadeiramente pleno e feliz? Na décima, quando você olha para a sua vida até aqui, você se sente mais orgulhoso e satisfeito? Ou com mais pesar e insatisfação? 11ª, seu estado atual é o mesmo estado desejado que você imaginou há 1, 2, talvez 5 anos atrás? E a 12ª, o que você está fazendo na prática hoje para chegar ao seu estado desejado na sua carreira e também na sua vida pessoal? Certo? Mesmo você respondendo a essas perguntas, talvez as respostas
não esclareçam totalmente o que você pode fazer para melhorar. Então, que tal uma ajuda minha nesse momento? Qual que é o sentido dessas perguntas? Vou tentar esclarecer aqui para trazer alguns insights. Por exemplo, na primeira, quando eu convido você a avaliar seus objetivos e metas de vida, é para convidar você a enxergar com outros olhos a forma que você tem se organizado, direcionado o seu foco e energia para aquilo que você considera importante. Ter objetivos e metas é saber para onde se está correndo, para não jogar energia fora. Imagine, se você não tem essa clareza, quanto você acredita que a sua equipe vai ter? Afinal, eles refletem o que você pensa, age, faz. E mesmo que você insista em acreditar que não mistura o profissional com o pessoal, eu convido você a pensar o quão difícil já é ser uma pessoa. O que te faz pensar que ser duas pessoas vai facilitar algo? A segunda pergunta é um convite para avaliar a sua iniciativa, seu desejo de ser a melhor pessoa que pode ser. Não melhor que outros, mas sim a melhor que você mesmo, através das suas próprias ações. Na terceira, temos algumas formas de interpretação que vai de acordo com aquilo que lhe faz sentido. Já que pensar em cansaço, podemos relacionar ao esforço físico, mental e emocional. Por isso, a melhor resposta é aquela que você avalia ser mais relevante para o seu dia a dia. Em qual dessas questões você acredita que interfere mais no seu potencial? Emocional, físico ou mental? A quarta é um reforço da anterior. Já que você avalia sua performance e, se fizer sentido, pode até incorporar a resposta dizendo de que maneira sua performance está positiva ou negativa, em virtude, talvez, de que exatamente ela está mais positiva ou negativa. A quinta é a declaração para você mesmo de que nada é tão bom quanto não possa ser melhorado. A sexta, uma avaliação sobre a clareza do que você tem como combustível para agir, seus motivadores. A sétima está para as emoções básicas, como medo, alegria, tristeza, afeto e raiva. Isso pode dizer muito sobre seu perfil comportamental, além do ambiente que está, porque é um alimento para a emoção que você mais sente. Isso já te direciona a fazer algo para resolver. Já que essa emoção que você sente com mais frequência pode ser algo que te incomoda. Na oitava, é uma questão de verificar. Além dos fatores básicos como as necessidades básicas, ter onde morar, ter o que comer, o que vestir, etc. Questões básicas de segurança, afetivas e autoestima. Além disso, o quanto você se sente realizado, vivendo aquilo que nasceu realmente para fazer. Pirâmide de Maslow. A nona, sabendo que felicidade não é um ponto de chegada, mas sim um estado de espírito que se vive dia após dia, com as oportunidades que a vida oferece, o que você pensa que precisa conviver diariamente para ser realmente feliz? Lembre-se, se a felicidade não é um ponto de chegada, a pergunta está relacionada à jornada diária. Vá ao mais profundo possível nessa sua resposta. A décima pode ser uma boa oportunidade para você ressignificar sua vida até aqui. Nem tudo de ruim que aconteceu na sua vida até aqui precisa continuar a ter esse mesmo significado. Pense como as situações difíceis que você passou pela vida lapidaram você e o deixaram mais forte. Uma outra perspectiva para essa mesma pergunta é declarar o orgulho e honra que tem pela sua história, caso se sinta satisfeito com o trajeto. Afinal, somos a história que contamos da nossa história. Como você tem contado a sua? A 11ª, um convite a olhar
que mesmo com todo o planejamento, podemos ter a necessidade de ajustar a direção do caminho e que isso pode sempre estar acontecendo. Quando a gente olha para onde a gente quer chegar e acreditamos que tudo foi fielmente planejado e que isso é totalmente mérito nosso, é uma grande possibilidade de ser nosso ego falando. O ego é raso, enquanto a alma ou o coração é profunda. E por isso gera transformação real. Na 12ª, é uma forma explícita de colocar você de frente com você mesmo para que apresente evidências da sua vontade de crescer. Ou se é isso apenas um simples devaneio. O próximo passo a partir daqui é você refletir sobre as suas respostas. E então fazer o seguinte: agir. Pensa comigo. Se você tem claro agora algumas situações que não condizem com os seus objetivos, você precisa tomar uma atitude, agir. Sem ação, não vai ter mudança alguma e provavelmente você vai estar assumindo a síndrome do dia 15 e do dia 30. Fazer algo e não obter o resultado esperado é sim algo difícil, mas o pior é não fazer nada e ficar olhando para o horizonte, esperando que aconteça um milagre. As coisas só acontecem quando você faz alguma coisa. Fazer alguma coisa vai te levar a outra, e outra, e outra, até que chega onde determinou chegar um dia. Espero que com esse vídeo você possa dar o pontapé inicial para você mudar a sua realidade e a da sua equipe. Tchau, tchau.